Todos os dias, vocês colocam os seus sonhos aqui, nos comentários dos vídeos do canal, para eu interpretar. Às vezes, alguns desses sonhos são bem interessantes, no sentido de fazermos uma análise de como funciona a nossa mente, de como ela lida com os sentimentos, com as nossas emoções e como esse trabalho realizado por ela pode refletir em nossos sonhos. E esse sonho que eu separei para falarmos a respeito dele hoje envolve esse trabalho: Jesus, meu Pai e a ilha. Eu separei esse sonho de uma inscrita aqui no canal, claro, com a permissão dela. Só que eu não vou citar o nome e também não vou mostrar a imagem. Não convém. Vamos apenas nos ater ao conteúdo do sonho. O que esse sonho representa? O que essa mente está fazendo enquanto a sonhadora está dormindo? O que o subconsciente está tentando lhe dizer? Está tentando se comunicar com ela. E começa assim: o que pode significar sonhar que vejo Jesus ao lado do meu Pai? Sonhei que estava numa ilha, num lugar muito bonito, e quase todas as noites eu sonhava com Jesus. Antes, quando eu orava e ia na igreja. Hoje, meu pai está com Alzheimer e eu sonhei que via meu pai numa ilha pertinho, ao lado de Jesus. O que pode significar? Na hora de interpretarmos um sonho, nós temos que levar em consideração toda a história do sonho e não simplesmente isolarmos um elemento, um objeto ou alguém que apareça e buscar o significado segundo isso. Nós precisamos levar em consideração a história, o que a sonhadora ou o sonhador fizeram no sonho, ou o que os personagens dos sonhos estavam fazendo. O mais importante é que devemos prestar atenção, muita atenção, na história do sonho. E como eu disse para vocês, eu separei porque esse sonho envolve um tema muito interessante, uma percepção da própria sonhadora com relação à sua vida e como isso está refletindo no sonho no momento. Então, vamos prestar atenção ao que a sonhadora me escreveu, o que ela me enviou. E antes dela começar a contar do sonho, ela me explica uma situação que antigamente, no passado, prestem atenção, no passado, ela diz que antes eu sonhava todas as noites com Jesus. Está no passado o verbo eu sonhava. E ela explica por quê. Porque eu orava todas as noites. E eu ia na igreja. Também os verbos no passado. Então é uma situação aqui, antes dela começar a falar sobre o sonho, uma situação do passado da própria sonhadora. Ela sonhava frequentemente com Jesus, mas tinha uma condição. Ela mesma coloca essa condição. Mas eu sonhava bastante com ele quando eu orava e quando eu ia na igreja. Como o verbo está no passado e ela diz quando eu orava, quando eu ia na igreja e quando eu sonhava com Jesus, em razão disso, é sinal que hoje ela não faz mais, ou faz poucas vezes, levando em consideração a maneira como ela fazia antes. Então nós precisamos entender um pouquinho essa história que ela contou. Por trás dessas palavras, nós podemos subentender, entender, na verdade, que ela se considera um pouco afastada de Jesus. Por quê? Porque ela diz que Jesus não aparece mais nos sonhos dela. Ela sonhava bastante com ele. E ela, como eu disse para vocês, ela condiciona isso à falta da prática de orar e de ir na igreja. Eu quero só ressaltar que aqui é o ponto de vista da própria sonhadora. Não significa que Jesus esteja distante ou afastado dela. Não.
Jesus não condiciona a prática da oração, a prática de ir na igreja, a sua presença na vida de alguém. Se Jesus se quer fazer presente na vida de alguém, ele o faz. Ele não usa moeda de troca para isso. Quantas pessoas que nunca oraram, nunca foram na igreja e tiveram um encontro íntimo com o Criador, com a figura de Jesus? Então por isso que eu estou frisando aqui, é o ponto de vista, provavelmente, segundo a religião, o caminho religioso que a sonhadora escolheu, seguia, ensinou para ela. Se nós quisermos ver Jesus em nossas vidas, nós temos que ir na igreja, nós temos que praticar a oração. Aqui é um condicionamento segundo uma doutrina religiosa, ou seja, isso está gravado na mente da sonhadora. Agora nós vamos pular a parte do pai dela no sonho e falarmos a respeito da ilha. O que uma ilha pode representar no sonho? Devemos entender a ilha como um lugar distante, que pode privar alguém da companhia de outras pessoas quando está na ilha. Quantos filmes vocês já assistiram nesse sentido? Principalmente o do Tom Hanks, O Náufrago, aonde ele vai parar numa ilha isolada, completamente distante, e ali ele tem que sobreviver. E nesse filme nós vemos que ele começa a sentir falta de conversar com as pessoas, de estar na companhia das pessoas, tanto que cria um amigo ali usando uma bola de vôlei, que no filme ele chama até de Wilson, a marca da bola. Então aqui também é importante, a ilha em nossos sonhos, e aqui é um entendimento coletivo, não só para a sonhadora, mas pode ser para muitas pessoas que sonham com ilha, que ela é um lugar distante, isolado, e pode representar um afastamento de pessoas da nossa vida, da sociedade, nesse sentido. Agora vamos pegar o sumo, o suco principal do sonho, a parte mais importante. Ela fala que no sonho ela viu o pai dela numa ilha ao lado de Jesus. E ela conta para mim também que o pai dela hoje tem Alzheimer. O Alzheimer é uma condição que com o tempo faz a pessoa perder a memória. E para aquela pessoa que porta essa condição, o mais íntimo dos parentes pode se tornar uma pessoa desconhecida para ela. Levando em consideração isso, o que nós precisamos entender é que, mesmo de modo inconsciente, mesmo a sonhadora nunca tendo pensado nessa forma, mas nós entendemos assim, entre as linhas, entre as palavras do que ela contou, que ela tem um medo, que o pai dela esqueça dela, que ela vire uma pessoa desconhecida para o pai, em razão do Alzheimer. Então o medo da sonhadora com relação ao pai, mesmo que ela nunca tenha pensado nisso, mas nós devemos subentender, segundo o sonho dela, de que ela tem medo de um afastamento emocional com relação ao pai dela, mais da parte do pai com relação a ela, um esquecimento. É aqui que a ilha entra, como uma peça de encaixe entre o pai dela, a situação do pai dela e a figura de Jesus relacionado ao passado da sonhadora. Como nós falamos, a ilha representa um distanciamento, um isolamento, a privação de alguém, por exemplo, do convívio da sociedade ou das nossas vidas. E no sonho ela viu o pai dela na ilha, ou seja, reflete esse medo de que o pai dela esqueça dela em razão do Alzheimer e que ela se torne distante para o pai viva agora num mundo isolado, somente dele, em razão dessas memórias estarem falhando, em razão da perda da memória da condição que vive. E como eu posso confirmar isso? Porque do lado do pai dela na ilha, nós temos a figura de Jesus no sonho. A princípio, sem um conhecimento de como a nossa mente funciona ou sobre a interpretação dos sonhos, quando ela conta esse sonho para uma pessoa, por exemplo, leiga, a pessoa pode pensar: o pai dela vai morrer. O pai dela vai se encontrar em Jesus, essa ilha representa o céu, e os dois vão estar juntos lá. E é por isso que muitas pessoas têm medo dos seus sonhos, em razão de não entendê-los. Não entender como funciona o processo da nossa mente na elaboração dos sonhos. Na verdade, o nosso sonho é um subproduto da nossa mente trabalhando. No passado da sonhadora, agora,
vamos encaixar as peças. Ela acredita que, segundo as palavras dela, Jesus estava distante dela porque não aparecia mais em seus sonhos. Mas ela acredita também que isso se deve porque ela deixou de orar, ela deixou de ir na igreja. E como nós falamos lá no começo, ela acredita que essa prática religiosa é condicionada à presença de Jesus na vida de alguém. Por isso que Jesus também estava na ilha. Uma pessoa que, segundo a concepção dela, pela falta das práticas religiosas hoje, se distanciou dela. E junto na ilha, no sonho dela, Jesus estava com o pai dela, que tem Alzheimer. Ela conta no relato dela. E que essa condição do pai dela, no sonho, reflete o medo de o pai dela se tornar uma pessoa distante para ela. Na verdade, o medo é de que ela se torne uma pessoa distante para o pai. Mas ela vê o pai junto com Jesus na ilha. A ilha representando uma separação, um isolamento, um distanciamento dela. Então, depois de todas essas palavras, depois de todos esses entendimentos, que conclusão nós podemos chegar com relação ao sonho dela? Que esse sonho, ele nada mais é do que o reflexo do ponto de vista dela, do medo de estar se distanciando das pessoas que ela ama, que são importantes para ela, ou medo que essas pessoas se distanciaram delas em razão de uma situação, no caso Jesus, da falta da prática de ir na igreja e de oração, e do pai dela da condição do Alzheimer. O sonho é o medo de se distanciar das pessoas que ela ama, que são importantes para ela, mais uma vez. Aqui por isso a importância da interpretação, do conhecimento um pouco do mundo onírico, de como funcionam os sonhos, como funciona a nossa mente enquanto o nosso corpo repousa, enquanto estamos dormindo. Ela vai refletir nossos medos, nossas angústias, nossas ansiedades. E conhecendo um pouco de sonho, dá para trabalhar com o autoconhecimento, o momento que estamos vivendo. Aquilo que nós não paramos para pensar, mas que a mente joga isso para fora através do que nós chamamos de sonhos. Eu não sei se a sonhadora vai estar assistindo esse vídeo. Eu pedi autorização para ela e ela me concedeu e eu agradeço muito por isso. Mas eu queria só passar um conselho para você. Com relação a esse distanciamento de Jesus, por mais que você nunca tenha pensado nessa forma, mas o reflexo desse entendimento está presente no seu sonho. E não é porque você deixou de ir numa igreja ou seguir uma religião que Jesus está longe de você. Não, não é isso. Isso não condiciona nada. Jesus ele está conosco porque ele quer estar conosco, porque ele nos ama, porque ele quer ficar ao nosso lado e ele não pede nada em troca por isso. Com relação à condição do seu pai, o Alzheimer, é ainda um assunto que a ciência tem muito estudado e se debruçado sobre o tema. Novas descobertas estão vindo, novos tratamentos estão surgindo. Quem sabe seu pai possa se beneficiar de alguns deles. Mas esse medo de que você se torne uma estranha para o seu pai, ele pode até ser real, mas não deixe que isso interfira no amor de vocês. Porque na alma do seu pai tem um pedaço da sua. E na sua alma tem um pedaço da alma do seu pai.